De volta falando sobre revelação, eu lembrei aqui de um versículo em 2 Coríntios 12, que diz assim, 12:2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Sim. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sim. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me orgulhasse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, realmente nós precisamos estar na presença de Deus, né? Como o Divaldo falou, todos nós precisamos buscar conhecer a Deus sempre. Nunca a gente vai estar, dizer assim, já enchi. Já sou cristão há 10, há 5, há 2, há 20 anos, já sei de tudo. Uma pessoa que tem uma postura dessa, uma pessoa orgulhosa e que, na verdade, ela não sabe de nada, né? Exteriormente, ela pode saber muita coisa. Eu estou lendo um livro que se chama Conhecimento Espiritual, do irmão Atmani, e ele fala justamente isso. E muitas pessoas podem pegar a Bíblia, podem entender uma passagem, né, e falar até bem sobre aquela passagem, sobre a Bíblia, mas mesmo assim ela ainda não tem um conhecimento de Deus. Porque muitos ateus, eles estudam a Bíblia e eles sabem muitas coisas da Bíblia. Às vezes pode saber de coisas que nós cristãos não sabemos, né? Mas eles têm Deus, eles não creem em Deus, né? E crer é receber. Então, se eles não creem em Deus, eles não receberam Deus. Mas eles têm alguns têm muito conhecimento. Então, o conhecimento exterior da Bíblia não é muita coisa. Você conhecer, com certeza, é bom. Mas isso que você conhece precisa trazer para dentro de si, né? Não é só na mente, é também no coração. Então, como é que acontece isso? É quando, por meio do viver, por meio de um tratamento, né? Você vai conseguindo tornar essas palavras aqui práticas em seu viver. Um exemplo, a Bíblia diz assim, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Aí você vai e começa a ler a Bíblia. Rapaz, os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Então você agora já está sabendo que mentir é pecado. Que se eu mentir, viver na prática da mentira, eu não vou reinar com Jesus. Isso é o conhecimento. O conhecimento da Bíblia, você sabe. Mas, em um certo dia, do nada, você acha que é melhor contar uma mentira para a pessoa. Então, vai lá e você daqui a pouco está picando pau a mentir, só mentindo. O que é que aconteceu aí? Existe uma diferença, né, entre o conhecer e o praticar. Você conhece da Bíblia, você pode pregar sobre isso. Olha, os mentirosos não vão herdar o reino, viu? Se você mentir, você não vai reinar com Jesus. Pronto, você pode até pregar e pode saber sobre isso. Mas a questão é, no seu viver, você pratica essa palavra? Ou você fala aqui, mas lá fora pica o pau a mentir, né? Então, você vê que existe uma diferença entre o conhecimento bíblico e o conhecer a Deus. Se você conhecer de fato a Deus, né, você vai... Essas palavras aqui vão se tornar prática em seu viver. E você vai dizer, não, eu não vou sair pela aí mentindo, porque, né, eu não vou desagradar o meu Deus, entristecer o Espírito Santo. Então, o conhecimento bíblico deve nos levar a conhecer a Deus. Mas, infelizmente, alguns param só no conhecimento bíblico e não têm uma vida prática com Deus. Então, nós precisamos, de fato, conhecer o Senhor, né? E como conhecer a Deus, irmãos?
Hoje é assim, né? Eu ia dizer, é fácil na questão assim. Hoje a gente tem a Bíblia e você pode ouvir pregações. Você vai na internet, tem várias pregações, né? Você tem a palavra de Deus para ler, então, né? Você tem essa facilidade que a Bíblia revela o próprio Deus. Mas antigamente muitos profetas não tinham a Bíblia na mão. Abraão não tinha a Bíblia na mão. Moisés, né? No tempo de Moisés, talvez começou a se fazer a lei, né? A lei. Mas não tinha ainda a plenitude, né? Os mandamentos, né? Então, muitos profetas não tinham a Bíblia na mão, os escritos na mão. Mas muitos deles tinham muito conhecimento de Deus. Então, como era isso? É porque eles têm uma vida de se entregar, de muita oração, né? Então, Deus se revelava ali diretamente àquela pessoa. Hoje nós temos a Bíblia. Muito bom, mas nós também precisamos dar um passo além, que é por meio da oração nós nos entregarmos a Deus para conhecermos a vontade dEle. Se o Fernando contou a experiência dele e bateu certinho com esse versículo aqui, né? Diz assim o apóstolo Paulo: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor. Quantas vezes ele pediu? 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, você vê aqui, se o Fernando contando da dor de cabeça, o apóstolo Paulo também ele sofreu de algo que ele intitulou aqui de espinho na carne, né? Então, foi até bom ele não revelar o que foi, porque esse espinho na carne, na vida de cada um, vai ser algo que acontece a mesma coisa, né? Que traga um incômodo, né? Que traga incomoda, que a pessoa passa a orar pedindo a Deus para tirar. Então, na minha vida pode ser uma doença, na vida da pessoa pode ser uma falta de emprego, né? Na vida pode ser uma pessoa perseguindo. Cada um vai ter o seu tipo de espinho na carne que vai orar pedindo a Deus. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo pediu quantas vezes? 3 vezes. Isso quer dizer que ele pediu a primeira vez, ele recebeu? Não, ele não recebeu a resposta. Pediu a segunda vez, também não. Na terceira vez ele pediu. Então, depois dele ter pedido a terceira vez, ele agora entendeu qual é a vontade de Deus. Que ele diz assim, depois que ele pediu a terceira vez, Deus disse assim: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, depois disso, que foi que o apóstolo Paulo falou? De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Agora, né, ele diz assim: agora eu sinto prazer nas fraquezas. Mesmo com esse espinho na minha carne, eu sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Está vendo? O espinho na carne pode ser as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias. Mas o apóstolo Paulo, mesmo passando por isso, ele agora, por amor de Cristo, ele sentia prazer. E mostra assim: quando estou fraco, aqui estou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente nos momentos de fraqueza, irmãos, nos momentos mais difíceis, que a gente clama a Deus, né? Que a gente busca a Deus. E é nesse momento que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em nós. E agora nós, né, não vamos depender da nossa força. Entendeu? Quando eu estou forte, eu vou depender de mim mesmo para fazer as coisas. Mas quando eu estou fraco, eu disse: eita, Paulo, não consigo. Eu não tenho força, né? E aí agora eu vou clamar a Deus. Aí o poder de Deus vai me capacitar para eu executar uma determinada atividade. Então, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele não... É claro, a gente não pode desprezar, a gente tem a Bíblia. Mas o que eu quero dizer é que além da Bíblia, nós precisamos buscar em oração conhecer a vontade de Deus. Aqui não diz que ele voltou lá para as Escrituras, né? Embora ele sabia muito do Antigo Testamento, para entender porque ele estava passando por aquele espinho na carne. Não, ele orou, né? Senhor, está me incomodando, está doendo, tira esse espinho da minha carne, Senhor. Orou a primeira vez, não respondeu. Orou a segunda vez, Deus não respondeu. Isso mostra o que, irmãos? Que nós precisamos perseverar na oração.
Não é a primeira vez que eu vou orar que Deus já vai me atender, né? Não é a segunda vez que eu vou orar que Deus já vai me atender. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo diz assim: eu não canso de orar por vós, né? E a gente tem testemunhos, né? Givaldo conta o testemunho acho que é do irmão Júlio, né? Que orou para o pai dele ser salvo, orou parece que 20 anos orando: Senhor, salve meu pai, né? Tira o meu pai dessa vida, restaure ele. Às vezes, se fosse eu orando 1, 2 anos, talvez eu ia desistir, né? Rapaz, todo dia, durante 2 anos eu orando e Deus não responde. Irmãos, nós precisamos perseverar. O irmão Atmani, ele disse que essa oração é como se você pegasse uma balança, aquelas balanças de feira, né? Que bota 2 pesos assim, tipo aquele quando vai comprar farinha, né? É como se você pegasse uma balança e colocasse um peso de 100 gramas de um lado. Então, quando você bota um peso de 100 gramas de um lado, vai baixar, né? Porque é mais pesado. Do outro lado não tem nada, então vai subir. Cada vez que você ora, é como se você botasse um cartãozinho de papel na balança que está lá em cima, que não tem peso. Você botou a primeira, vai mudar alguma coisa? Nada, porque, né, 100 gramas... na verdade, vamos botar assim, 100 gramas acho que é leve, né? Vamos botar 1 quilo, né? Vamos botar 1 quilo. Que eles são 1000 gramas. Então você colocou a primeira cartinha, a sua primeira oração: Senhor, salve meu pai. Não mexeu em nada. Então você vai orar de novo. Orou no outro dia, mais outra cartinha. Se a bandeja for grande da balança, vai chegar um momento de tanto você orar, você vai colocar uma cartinha, você quase mexia ali, já está mexendo, né? Vai chegar um momento que uma cartinha só vai fazer a diferença. Que quando você botar, aí agora vai baixar, né? Porque vai ficar mais pesado do que 1 quilo. Mas se você na terceira vez já desistisse, aí que não ia fazer nenhum efeito. Então, as nossas orações, irmãos, cada dia que eu vou orando mais vezes eu vou colocando essa carta, vai chegar um momento que ela vai pesar mais do que outro peso, e vai ser o momento que vai ser atendido. Então, não desista de orar, né? Então, né? Seu Fernando, eu, todos nós precisamos perseverar na oração. Isso aconteceu até com Jesus. Aí. Vamos ver aqui, Mateus 26. O próprio Filho de Deus teve um momento que ele teve que orar para saber qual era a vontade de Deus. Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Amém. Mateus 26, 36 diz assim: em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Amém. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Olha, Jesus, a entristecer-se e angustiar-se. 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto. Acho que ele aqui se ajoelhou, né? Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. O cálice aqui, irmãos, estava se referindo à crucificação, né? A cruz que ele teria que tomar, e depois seria morto ali, né? Aí o versículo 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem por 1 hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo. Ó, irmãos, Jesus orou pela segunda vez, dizendo as mesmas palavras aqui, ó: meu Pai, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, né? Ele estava dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se não for possível, né? Seja feita a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima.
Só para dar um contexto aqui, o 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Irmãos, então o próprio Senhor Jesus aqui teve um momento que ele estava sem saber exatamente qual era a vontade de Deus. E o que foi que ele fez nesse momento? Ele foi orar. Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero. Né? Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Eu bebo, então, eu tomo esse cálice. Então, até aquele momento, Jesus não sabia, né? Exatamente. Ele disse, pai, será que é possível o Senhor passar de mim este cálice? Ele estava assim, eu tenho que passar por esse cálice, eu tenho que beber esse cálice. Então, Jesus só foi obter a resposta depois de orar a terceira vez. Como é que a gente sabe disso? Pelo contexto, olha. No 47, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Então Judas chegou ali com os sacerdotes, com espada, com porrete, para prender Jesus, né? Aí João 18, a gente descobre aqui que Jesus entendeu qual era a vontade de Deus depois dele orar a terceira vez. O João 18, não, é João o Evangelho, depois de Lucas. João 18, só para a gente ver, já no 26:47 a gente viu que Judas chegou, né? No 18:2 também diz, aí Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e um dos principais sacerdotes, fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas. Ou seja, Judas chegou àquele lugar. O mesmo contexto aqui, que Jesus já tinha acabado de orar, entendeu? Então, quando Judas chegou com os sacerdotes, com os porretes e tal, e para procurar Jesus, o que foi que Pedro fez? Versículo 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e o feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Então Pedro pegou a espada, os caras vieram lá com porrete, né, para prender Jesus. Pedro sacou a espada e tome na orelha e cortou a orelha. Aí Jesus, no versículo 11, disse, mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Jesus estava orando lá pedindo, pai, se possível passe de mim este cálice, né? Pai, se não é possível passar esse cálice, eu vou beber o cálice. Foi quando ele orou, depois da terceira vez, chegaram os caras para prender ele, e Jesus disse, não beberei eu porventura o cálice que o Pai me deu? Então aqui Jesus já estava convicto que ele teria que beber o cálice, ou seja, que ele teria que passar pela morte, né? Teria que ser crucificado. Como Jesus entendeu isso? Orando. Foi na primeira vez? Não. Foi na segunda vez? Não. Foi na terceira vez. Então, irmãos, a Bíblia é essencial, mas juntamente com a Bíblia nós precisamos ter essa experiência, né, que o Sr. Fernando contou, é orar, não orar só uma vez. Se a gente não for atendido na primeira, vai na segunda, nunca desistir. Vai chegar o momento que Deus vai atender, vai chegar o momento que aquelas cartas vão crescer tanto que vai pesar mais de 1 quilo, né, e vai chegar o momento. Então, se a gente ora pela salvação de alguém, ou ora por algo assim na nossa vida, a gente não pode desanimar, né? Tem que ter fé e confiar que vai chegar o momento que Deus vai nos atender, né? Amém. Verdade. Jesus é o Senhor. Pode desertar.